Boa tarde a todos. A gente está começando aqui uma live do curso de análise econômica. A gente só está aguardando o nosso convidado entrar. Está só com um probleminha aqui, mas agora. Olá, Ô, tudo Rodrigo, bem, tudo Jacques? bem? Tranquilo por aqui. Deixa eu só botar aqui. Tranquilo. Botar aqui. Então a gente está começando a nossa live aqui sobre recuperação judicial, né? E tendo o sucesso da recuperação judicial, esse é o título da nossa live. A gente vai discutir aqui uns pontos muito interessantes sobre o que pode fazer em relação à recuperação judicial, né? O que falta, né, para a gente conseguir esse sucesso. Essa live aqui, ela vai estar acontecendo pela Coordenadoria de Análise Econômica do Direito. A Coordenadoria de Análise Econômica do Direito, a de empresarial, ela está lançando nesse semestre agora 4 cursos, tá? sobre análise econômica, e o Rodrigo, que está aqui com a gente, é um dos professores convidados. Ele vai falar justamente sobre a recuperação judicial. Nosso objetivo aqui é dar uma pequena palhinha, né, da nossa discussão que vai acontecer na live. E eu vou deixar aqui, eu vou botar no comentário quais são os cursos que a gente vai ter. Tá? Deixa eu ver se eu consigo, para quem quiser já indo se inscrever, já poder se inscrever. Se você consigo botar, consegui botar. Não sei se o pessoal vai conseguir ver. Aqui eu botei o link de inscrição dos nossos cursos, lembrando que o primeiro e o segundo é o mesmo curso, só que a primeira aula ela é inteiramente gratuita. Eu já consultei aqui, tem bastante gente inscrita. Bom, se todo mundo quiser se inscrever, os cursos estão em promoção, né? Tem um certo dia de cada curso. Bom, mas vamos começar, Rodrigo entrando no assunto. Vamos só introduzir, né, uma questão de economia que eu sempre falo muito, que é a questão das metodologias na economia. Existem basicamente duas, a literatura de economia fala sobre duas diferentes metodologias. Uma análise positiva da realidade, né, que a gente vai descrever como as coisas são, a gente faz um diagnóstico da realidade. E você tem outro tipo de análise que você pode fazer, que é uma análise normativa. Mas normativa tem uma previsão, né? A gente vai prever o que vai acontecer, tanto que a maioria do debate, né, políticas públicas, os economistas dominam, eles conseguem fazer esse tipo de previsão. Bom, o nosso tema na live é medindo o sucesso da recuperação judicial. Tendo visto esses dois pontos que eu comentei, Rodrigo, o que você acha? Como é que é o diagnóstico que a gente pode fazer da recuperação judicial? A gente tem uma lei que atinge o objetivo dela, que é recuperar empresas? Essa é uma pergunta muito boa e por muito tempo todos os estudiosos do tema se debruçaram e se questionaram, os praticantes da área sempre tinham aquela pulga atrás da orelha, será que a RJ de fato funciona, né? Nos últimos anos nós tivemos alguns estudos empíricos que trouxeram algumas informações sobre o dia a dia, a prática da RJ, que nos permitiram fazer uma análise positiva do nosso ordenamento jurídico, das nossas regras de RJ. De um modo geral, a partir desses estudos, é possível perceber que há uma ênfase muito grande em escolher como meios de recuperação a concessão de deságio e o alongamento de prazo de pagamento. Em um estudo feito pelo Eduardo da Silva Matos e pelo José Marcelo Martins Proença, num livro que eles publicaram, eles analisaram 185 processos de recuperação judicial no Paraná. E eles identificaram que, desses 185 processos, 99% previam alongamento, 72% previam deságio.
e apenas 10%, aproximadamente 10%, previam venda de ativos. E é interessante que a ideia da legislação falimentar no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo é justamente promover a relocação eficiente dos ativos. Só que, pelo que a gente está vendo, pelo menos por esse estudo do Eduardo e Zé Marcelo, a gente tem aí uma preferência por alongar a dívida, aplicar deságio e não vender os ativos. Ou seja, você não tem uma realocação eficiente desses ativos, você não passa esses ativos das mãos de um empresário que não teve condições de evitar a crise para um empresário que poderia gerir esses ativos de forma melhor, de forma mais eficiente. Nós tivemos também um outro estudo, focado dessa vez no TJCP, que identificou também, um estudo capitaneado pelo Ivo Weisberg, pelo Marcelo Sacramone, pelo Marcelo Guedes Nunes e pelo Fernando Corrêa, do NEP PUC São Paulo, junto com a ABJ, a Associação Brasileira de Jurimetria, em que eles analisaram 960 processos, 906 processos de recuperação judicial em São Paulo, até 2017, e eles identificaram que também em diversos dos processos que haviam créditos com garantia real, créditos quirografários, em muitos desses casos havia previsão de alongamento e de deságio. Para você ter uma noção, o deságio médio de créditos com garantia real era de 37%, para pagamento em torno de 9 anos. E para os créditos quirografários, o deságio médio também, 38% para pagamento em 9 anos. Percebe-se que o deságio e o alongamento da dívida são, de fato, muito utilizados. Talvez porque seja o padrão da indústria, talvez seja porque seja o caminho mais fácil, difícil dar uma resposta. Nesse mesmo estudo do NEP PUC São Paulo e da ABJ, eles identificaram também que os processos que previam, os planos de recuperação aprovados que previam vendas de ativos, chegavam a apenas 12% de todos os planos de recuperação que haviam sido aprovados. Desse total de planos aprovados, em apenas 2% houve venda de UPI, de fato. Ou seja, a gente consegue identificar aqui que não está ocorrendo essa transferência dos ativos de um empresário que não conseguiu superar a crise antes de ela chegar, que não conseguiu evitar que a crise chegasse, para empresários que poderiam lidar de maneira mais eficiente com a crise, que poderiam dar uma finalidade, dar um uso mais eficiente para esses mesmos ativos. Isso é apenas um pouco do que a gente consegue perceber a partir de uma análise desses processos. Esses estudos são estudos que são muito compreensivos e que analisam várias outras variáveis, mas a partir disso a gente consegue identificar que talvez a recuperação judicial, no regime que estava posto na lei antes da reforma, antes da edição da Lei 14.112, poderia não ser o regime mais eficiente do mundo. As ferramentas poderiam não ser as mais bem utilizadas. É interessante, por favor, se você quiser me interromper, pode me interromper. Não, senão eu vou ficar falando aqui até dizer chega. Esse é um assunto que me interessa muito. A gente pode perceber que esse propósito da realocação eficiente ele sempre esteve presente na Lei 11.101, desde a sua edição. Né? Um parecer do Rames Tebet, ele já falava sobre transferir os ativos para salvar a empresa e não o empresário, né? Transferir os ativos para quem lhes desse mais valor, para quem pudesse, de maneira mais eficiente, tratar seguir com essa atividade empresária. E aí um principal objetivo trazido pela lei, né, um dos principais incentivos, ou melhor, no dizer econômico, né, um dos principais incentivos aqui seria a possibilidade de vender UPI, uma unidade produtiva isolada, uma
parcela da atividade empresária, uma filial, um estabelecimento empresarial, sem que haja sucessão do adquirente. Esse é o maior incentivo que a Lei 11.101 ela trouxe quando foi editada. Qual é a ideia dessa regra? Por que evitar que o adquirente não suceda em dívidas do vendedor? A regra geral do nosso ordenamento jurídico está lá no artigo 1146 do Código Civil, que diz que no trespasse do estabelecimento empresarial, o adquirente ele vai suceder em certas obrigações. E aí a ideia da Lei 11.101 foi inverter essa lógica e dizer, olha, se você quiser vender um estabelecimento na RJ, você consegue fazer isso sem que o adquirente seja obrigado por qualquer dívida desse estabelecimento. Isso é um grande incentivo, é uma forma excelente de você reduzir a simetria de informações, a informação que o vendedor tem sobre o ativo e a informação que o comprador tem sobre o ativo. É sempre uma assimetria entre um e outro. Há um grande esforço em reduzir esse gap, esse abismo entre eles, e o artigo 60, parágrafo único, com a regra de blindagem patrimonial, ele tem um propósito muito forte de reduzir essa assimetria de informações. Também tem um propósito de reduzir custos de transação, porque evita que você tenha que fazer uma due diligence, uma auditoria mais aprofundada para saber quais são os passivos daquele determinado ativo. Você já tem de largada uma regra que diz, olha, não vai ter sucessão em qualquer passivo desse ativo. Além disso, com isso, você tem uma possível maximização do valor dos ativos, o que gera mais recursos para o vendedor, ou seja, para o devedor em RJ, que vai poder ou investir na sua atividade ou transferir para os seus credores, pagar os créditos sujeitos à recuperação judicial. Ao mesmo tempo em que o comprador ele pode dar uma finalidade, dar um uso mais eficiente a esse ativo. O problema é que, como a gente falou antes aqui, a gente tem estudos empíricos que mostram que, mesmo existindo esse grande incentivo, a venda de UPIs não tem sido tão utilizada como um meio de recuperação. 10% dos casos no Paraná, 12% dos planos de recuperação aprovados em São Paulo previam venda de ativos. Isso é muito pouco, né? Pela lógica, né? Quando você pensa na recuperação judicial e nos meios de recuperação, nos principais meios de recuperação, um deles é a venda de ativos. É o desinvestimento para obter recursos para investir na atividade ou para pagar credores. É estranho que isso não esteja funcionando como deveria, né? E aí a gente vem agora para a reforma, né, da Lei 11.101, com a edição da Lei 14.112. Essa reforma também teve o objetivo de gerar mais segurança jurídica para eventuais compradores de unidades produtivas isoladas, de ativos de empresas em recuperação judicial. E ela trouxe uma série de dispositivos que seriam dispositivos muito positivos, né? Que seriam bons incentivos para a venda de ativos. Existem regras, como o artigo 60A, na verdade, que trouxe uma definição do que seria o UPI para abranger N coisas, qualquer coisa, na verdade, pode ser uma UPI hoje em dia, de acordo com o artigo 60A. Essa era uma grande dúvida que se tinha anteriormente, se a UPI tinha que ser um estabelecimento empresarial, se poderia ser qualquer outra coisa. E a prática tinha começado a adotar a postura de que poderia ser qualquer coisa, inclusive imóveis, direitos de crédito e coisas do tipo. O artigo 60A hoje ele vem dar segurança de que é possível fazer uma UPI com bens intangíveis, por exemplo, e estar protegido da ausência, estar protegido da sucessão, né? A gente teve a edição, a modificação, na verdade, das modalidades de venda de ativos, no artigo 142. Antes a gente tinha três modalidades de venda muito bem engessadas, né, muito limitadas, restritivas, que era o leilão, pregão, as propostas fechadas. Hoje a gente tem uma mudança aí, a gente tem uma abertura muito maior, uma flexibilização do que seria possível como forma de venda de ativos.
Hoje a gente tem apenas o leilão, um processo competitivo organizado por um terceiro e o inciso 5º do 142, que pode ser aprovado qualquer outra modalidade de venda de ativos. Então, a gente tem hoje muito mais abertura para estruturar a venda dos ativos. Por muito tempo havia uma certa insegurança, por exemplo, com relação ao stalking horse. Poderia o stalking horse ser utilizado na venda de ativos? O stalking horse, para que todos estejam na mesma página, ocorre quando tem um interessado em comprar um determinado ativo, ele procura o devedor ou ele é procurado pelo devedor e ele decide comprar esse ativo, fazendo uma proposta vinculante por esse ativo. Só que a venda na RJ ela deve ser por processo competitivo. Então, ele não pode chegar, pelo menos não podia, na maioria das vezes, em certas situações era possível, sim, fazer a compra direta. Então, o stalking horse ele podia ir lá e oferecer uma oferta vinculante. O devedor daria algumas contrapartidas para ele, alguns benefícios, como, por exemplo, o direito de cobrir a melhor oferta no leilão, o direito de igualar a melhor oferta no leilão. E aí, você gera uma segurança maior nos credores na hora de aprovar um plano que prevê a venda de ativos com stalking horse, porque você já tem uma oferta vinculante, já tem um interessado que vai comprar aquele ativo. Então, as chances daquele leilão ser frustrado são quase nulas. E você tem aí um incentivo à concorrência também, porque você atrai outros interessados nesse ativo. Outras pessoas podem olhar para aquela situação, aquele ativo tem um stalking horse, tem alguém que se interessou por aquilo, tem alguém vendo valor ali naquele ativo. Isso pode incentivar a concorrência também. O stalking horse não está previsto no artigo 142. Os procedimentos auxiliares, os benefícios oferecidos ao stalking horse não estão previstos na Lei 11.101, mas fato é que a prática, o dia a dia, a jurisprudência passou a admiti-lo, flexibilizando as modalidades do 142, e agora nós temos, com a edição da Lei 14.102, a gente tem hoje uma regra clara que permite qualquer outra modalidade de venda de ativos. Então a gente tem um ganho de segurança jurídica aí que pode atrair investidores, que pode incentivar na compra de ativos de empresas em recuperação judicial. A gente tem uma outra melhoria que é, por exemplo, o artigo 143, que restringiu as hipóteses em que se pode impugnar a venda de ativos. Antigamente só tinha lá a previsão de que poderia ser apresentada impugnação à venda do ativo no prazo de 48 horas e o juiz decidiria sobre isso. Hoje, para você apresentar uma impugnação ao valor da venda, por exemplo, você tem que fazer uma oferta firme e depositar 10% do valor da sua oferta. E essa oferta tem que ser, obviamente, maior do que o lance vencedor do processo competitivo. O 143, parágrafo 4º, salvo engano, parágrafo 3º ou 4º, também diz que se a impugnação for por um vício de procedimento, ele está sujeito à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, se esse vício for infundadamente suscitado. Ou seja, tem que ter um fundamento para suscitar um vício na impugnação. Então, você tem aí hoje um regime que busca incentivar a rápida, o célere encerramento da venda, a conclusão da venda. Eu estou sentindo que você está querendo falar alguma coisa, Jacques? Ou não? Está só concordando? Não. Eu só queria comentar. Diga Eu aí. só queria comentar uma coisa. Você falou uma coisa muito interessante, que você falou a palavra incentivo, né? Eu fui um pouquinho atrás, mas você falou a palavra incentivo. E esse é o ponto central da economia. Na economia, muita gente acha que economia, alguns mitos da economia, acha que a economia é só relacionada a dinheiro, a inflação, tudo, mas não. A economia ela é muito mais abrangente. Ela estuda os incentivos, né? A economia entende que a vida é um jogo de incentivo. É você incentivado a fazer uma coisa, a fazer outra, né? E existe sempre uma racionalidade. A gente age com esses incentivos, né? Se tiver um incentivo ruim, a gente vai tender a não fazer uma coisa, se tiver um incentivo bom, a gente vai tender a se sentir estimulado para fazer. E você falou uma coisa muito interessante, né, que eu vou começar um pouquinho mais nisso, que é a questão do ponto em relação à venda de ativos. Venda de ativos. E aí você falou que a questão da sucessão de dívidas, né? Existia, né? Não sei se você chegou a comentar a questão do veto, né? Teve um veto no artigo 60 que mudava a redação, né? Uhum. Essa redação ela viria a deixar muito mais abrangente, né? Para mim já era suficiente o que estava escrito antes, mas a redação obviamente era muito bem-vinda porque
era muito mais abrangente, falava que não subsidia nenhum tipo de dívida, inclusive na dívida de lei anticorrupção, e trabalhista, né, que estava escrito antes, né? Isso é muito importante. Então, isso é um incentivo, né? Então, você está incentivando, isso a gente está dando um incentivo para que para que alguém possa comprar. Porque se a pessoa não tiver esse incentivo, ela vai ter, às vezes, um custo muito maior, né? Às vezes, você falou, vai ter que fazer uma diligência legal, ela vai ter que ver de trás para frente quais são as dívidas do ativo, ela vai chegar a algum ponto que vai ser muito difícil se efetivar uma venda. Né? Vai ter o famoso leilão frustrado. Então, esse eu acho que é um ponto central da economia, né? Um ponto que a gente pretende desenvolver nesse curso que a gente está trabalhando. Outro ponto, outra questão também muito importante que você falou, que é o cost, né? A questão que basicamente, às vezes você me corrige, eu sei que eu não conheço muito bem o assunto, você me corrige se eu estiver errado. Seria uma equiparação ao direito de preferência, né? Tem uma pessoa que vai ter um direito de preferência no leilão, se alguém der uma proposta maior do que a dela, ela vai ter um direito de preferência porque ela já tem uma oferta vinculante antes, né? Se tem um ponto assim, eu vou comprar o ativo em qualquer hipótese, né? De qualquer hipótese não, eu vou comprar o ativo, né? Eu já tenho aqui minha negócio. Agora, se alguém oferecer um valor, se, eu, se alguém oferecer um valor maior que o meu, eu vou ter uma preferência, né? Vou ter o direito de pagar o mesmo preço e levar o ativo. O que é muito bom, né? Porque você incentiva já ter um comprador, já dá uma segurança para as pessoas que vão comprar os ativos. Eu acho que esse que é o principal. Né? E você falou muito bem a questão do diagnóstico. Você falou assim, tem um grande meio de recuperação judicial deságio e alongamento de dívida. Né? Desconto, né? Você vai pegar a dívida de 10, você vai passar a pagar 1, vai passar em uns anos. Né? É muito isso. Isso é um ponto. Né? A gente até tinha conversado a questão, né, de que, às vezes, a recuperação ela às vezes é pedida muito tarde. Né? Isso. Se você quer comentar um pouco desse assunto, às vezes é tardio, né? Claro, só voltando um pouquinho Então, para uma acrescentar. nossa, né? Só voltando um pouquinho para acrescentar no seu comentário, que você falou da nova redação do parágrafo único do artigo 60, não só isso, a reforma pretendia trazer o parágrafo 3º ao artigo 66, que também afastava a sucessão do adquirente de ativos na forma do artigo 66, ou seja, a venda no curso da RJ e não a venda na forma do plano de recuperação. É uma regra que faltava, uma regra que é importante para dar garantia e segurança para aqueles que compram ativos no curso da RJ, na forma do artigo 66. Mas o que aconteceu? A gente teve um veto presidencial tanto ao parágrafo 3º do artigo 66, como a nova redação do parágrafo único do artigo 60, que deixava muito mais claro, como você falou, o alcance dessa ausência de sucessão. E é curioso que na mensagem de veto a gente tem um incentivo contrário, um desincentivo, porque até então a gente tinha uma certa segurança de que responsabilidades por danos ambientais, por responsabilidade por sanções e multas anticorrupção, por exemplo, não seriam transferidas para o adquirente em razão da regra do parágrafo único do artigo 60. O legislador foi lá tentar colocar na lei, positivar aquilo que já era quase que um consenso, e veio o veto presidencial para dizer exatamente o contrário, abrir caminho para uma tentativa de responsabilização por danos ambientais e por multas e sanções anticorrupção. E aí você tem um desincentivo, dessa vez ao credor, ao terceiro, que pretende comprar o ativo, e até para o próprio devedor, em colocar o ativo à venda, já que esses terceiros interessados na compra do ativo podem oferecer valores menores, já que eles vão ter que contabilizar também a possibilidade de arcar com esses passivos que eles podem sequer não saber que existem, né? Então, assim, a gente tem um avanço e um retrocesso aí. E fico na torcida para que esses vetos sejam derrubados. O Congresso deve analisá-los em breve, por agora. Então, vamos ver como é que o Congresso vai tratar disso. Espero que esses e os outros vetos sejam derrubados também. Tem outros vetos que também são relevantes. Mas você está falando questão dos incentivos para pedir recuperação judicial.
Hoje, antes da reforma da lei, né, a gente tinha muito claro que a falência é uma coisa muito ruim. A falência é algo que demora anos para se resolver, pode demorar 30, 40, 50 anos para se resolver. Então, a falência é muito ruim, ela destrói valor, ela destrói a taxa de recuperação de crédito dos credores e é o fim, é a morte para o empresário. Esse sempre foi o consenso antes. Tem um estudo da Fernanda Jupetipe, em que ela identifica que os custos da falência mais a depreciação dos ativos chegam a 58% do valor dos ativos, ou seja, mais da metade do valor dos ativos é depreciado, é perdido com a falência. Então, sempre que se pensava na recuperação judicial, você pensa em pedir recuperação judicial, você não se esquece, você tem sempre na sua cabeça de que a qualquer momento, se não der certo, a recuperação judicial pode ser convolada em falência. E aí isso pode destruir valor, isso pode acabar com a empresa de uma vez por todas. E isso pode ser um problema durante 20, 30 anos. Então, a existência de um regime falimentar que é moroso, que destrói valor, é um grande desincentivo para que se peça recuperação judicial. Claro que também é uma forma de ameaçar também, né? Ameaçar a favor do sucesso da recuperação judicial, mas o fato é que é um desincentivo para o próprio pedido de recuperação judicial. Então, o empresário ele acaba postergando o máximo possível, tentando resolver a situação extrajudicialmente, e nem sempre ele consegue, chega no ponto em que ele tem que pedir recuperação judicial e nem sempre ele está no timing correto, né? Às vezes pode ser tarde demais, e aí a gente tem uma situação em que você tem um pedido de RJ, uma RJ que corre durante um tempo, tem um plano de recuperação aprovado, mas nem sempre o plano de recuperação ele é capaz de resolver o problema financeiro, a crise econômico-financeira. E aí, de novo, naquele estudo do NEP, PUC São Paulo e da BJ, de um universo de 170 processos que ultrapassaram um período de fiscalização, ou seja, os 2 anos posteriores ao pedido de RJ, uma boa parte desse processo, 24% dos processos, culminou em uma convolução em falência. E 57% dos processos sequer foram encerrados. Continuaram correndo mesmo depois dos 2 anos da concessão da recuperação judicial. E você tem aí uma eternalização do processo de recuperação judicial, com ajustamentos aos planos, enfim. Muitas vezes pode ser por causa de problemas na hora de identificar a crise, de identificar os sinais da crise e de tomar medidas necessárias para evitar que se chegue a uma recuperação judicial uma situação de caixa ruim, com baixa liquidez, com poucos ativos e sem muitas opções para reestruturar. E aí acaba que a opção principal é a redução do valor do crédito, do deságio e o alongamento da dívida, do prazo de pagamento da dívida. Acho que agora, com a reforma da Lei 11.101, né, a gente tem uma falência que é muito melhor, pelo menos tende a ser muito melhor, espera-se que ela seja muito melhor, mais célere, que objetiva, desde a largada, vender os ativos o quanto antes, o mais rápido, avaliação, independentemente do valor que se possa conseguir numa primeira chamada no leilão. A ideia é vender por qualquer valor e se ninguém quiser, vamos doar. Se ninguém quiser doação, a gente devolve para o falido. O importante é a gente encurtar para 3 anos hoje, prazo para encerramento, na verdade, para extinção das obrigações do falido, lá no artigo 158. A gente tem aí um incentivo agora até a autofalência, né? Com um procedimento muito mais célere de falência, com mecanismos para você vender os ativos o mais rápido possível e para extinguir as obrigações do falido o mais rápido possível, com uma regra mais clara que afasta a possibilidade de responsabilização dos acionistas, dos sócios, que é o artigo 82A, por exemplo,
a gente tem até um incentivo para que a empresa, o devedor, venha pedir a autofalência para encerrar a sua atividade. Se essa for a vontade do devedor, ele vai poder utilizar a autofalência. Pelo menos esperamos que ele possa fazer isso, esperamos que a lei seja aplicada e que não haja uma caça às bruxas quando o devedor pedir falência. Mas hoje a gente tem até um incentivo para a autofalência para aqueles devedores que pretendem encerrar a sua atividade. Então, hoje a falência não é mais um bicho de sete cabeças, não é mais um monstro, não é mais um fim, uma morte muito prolongada, é um fim muito mais rápido da empresa, o que pode levar aos administradores, aos acionistas controladores de empresas que estão em dificuldade, a pensar na recuperação judicial como um meio a ser um meio de superação da crise que pode ser utilizado muito antes, né? Muito antes do que é utilizado, do que tem sido utilizado normalmente, em muitos dos casos em que se deixa para pedir RJ quando não tem mais saída, quando não tem mais caixa, quando não tem mais liquidez nenhuma. Estou sentindo que você quer perguntar outra coisa. Não, 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 não. Então, não, é interessante o negócio da falência que você falou, né? E aí a gente mistura, a gente, eu acho que mistura um pouco de ver como é que direito e economia às vezes não dá nem para separar. Você falou é uma questão de você tem que fazer um objetivo, definir um objetivo da legislação. Quem faz é o legislador. E aí depois os economistas eles vão atingir esse objetivo com as suas políticas. O legislador, você concorda, ele mudou um pouco o objetivo, porque o objetivo que a gente vê mais no civil law, né, no direito escrito, como no Brasil, era um objetivo mais de punir o falido. Né? Você fazer a falência é uma punição pela má administração. Hoje em dia você tem uma diferença. Né? Hoje em dia não é mais uma punição pela má administração. Hoje em dia é uma tentativa de reinserir aquela pessoa que teve um sucesso, teve uma falha empresarial, e reinserir ela dentro. Então a gente fez esse objetivo, mudou esse objetivo de regulação, e agora a gente tem muito. E, obviamente, com essa mudança desse objetivo, você alterou completamente todo o sentido de falência. Muito melhor você pedir falência. Realmente, se você está diante de uma crise que é insuperável, isso ocorre, né? Faz parte do mundo empresarial você ter sucesso, faz parte da vida você ter sucessos. Então, às vezes, escolhas erradas, né? Às vezes as escolhas não são, a gente não pode ser preso porque é fraude, mas às vezes uma escolha errada porque o cara tomou uma decisão de investimento errada, apostou numa coisa que é muito arriscada, e aí você dá uma oportunidade de ele se reinserir no mercado. É uma oportunidade incentivando muito mais a falência. Então, às vezes uma empresa, né, que vai pedir por recuperação, às vezes o cara pode pedir falência, né? Não sei, dependendo da dela, né, pode mudar esse incentivo. Eu não pedi recuperação social. Rodrigo, a gente se propôs a falar aqui mais ou menos só uma palhinha, né? Não sei se você tem alguma coisa a falar. Antes, só queria dar um comunicado, eu sei que muita gente está entrando aqui, estou vendo que está indo, voltando, né? Falar uma coisa que essa aqui é uma live de divulgação do nosso curso, que o Rodrigo vai participar, tá? De análise econômica de direito, como a economia contribui para a advocacia. O link está aqui, eu botei aqui, mas eu vou botar mais uma vez aqui para quem quiser, ver se eu consigo botar de novo aqui, para quem quiser, mais uma vez botei aqui nos comentários, para quem quiser se inscrever. Lembrando que a primeira aula ela é inteiramente gratuita, você pode se cadastrar sem nenhum custo, né? Só precisa se cadastrar no site da ESA, sem nenhum custo. O curso também, que vem logo depois, são as 3 aulas. É um curso só, né? Mas a ESA divide dois links diferentes, né? O primeiro link que eu coloquei aqui é o link da aula gratuita, o segundo é o link do curso, que aí a gente vamos fazer uma análise econômica, análise econômica em espécie, né? Que a gente vai pegar, vamos falar agora do processo civil, vamos falar agora da resolução online de conflitos, vamos falar agora da recuperação judicial, né? Realmente as discussões que a gente fez aqui, elas vão ser muito mais aprofundadas no curso, né? Espaço de diálogo com as pessoas também. E também não deixar de falar que o curso, desse primeiro semestre, ainda tem mais 2 cursos, né? Um que vai ser conduzido pela Bianca Beis, que também fez parte do primeiro curso, e pelo Daniel, que também fez parte do primeiro curso. A gente vai falar sobre economia capital, a gente vai falar, como eu falei aqui, na economia a gente pressupõe que as pessoas são racionais. A economia comportamental já diz assim,
não é bem assim, né? Mais ou menos. E depois eu que vou encerrar nesse primeiro semestre com uma aula de macroeconomia, uma aula de falar tudo que a gente tem que aprender, como a gente pode falar, por exemplo, de PIB, como é que o PIB influencia a inflação, né, falar questões, por exemplo, de Banco Central. Hoje em dia tem uma discussão, na verdade, recentemente foi aprovada uma lei complementar sobre a autonomia do Banco Central. O que isso representa para o Brasil, uma autonomia do Banco Central? Como é que o resto do mundo trata essa questão de autonomia do Banco Central, né? Quais são os impactos, obviamente, do lado da macroeconomia, né? Obviamente que macroeconomia, economia e política e direito, isso não são, para mim, caminha tudo junto. Bom, Rodrigo, você tem mais algum comentário para fazer? Só queria dizer que ainda tem muito que se falar sobre RJ e análise econômica. Espero que a gente possa continuar essa conversa no curso. Sou muito agradecido pelo convite e espero encontrar vocês, todos que estiveram aqui conosco hoje, também nas aulas do curso. Então, eu vou encerrar a live, né, convidando todo mundo a participar do curso, convidando todo mundo a participar de todos os cursos, né, se possível. E tem mais uma coisa que eu esqueci de falar que é importante. E quem comprar o curso de economia comportamental, que é o link 3 aqui, já vai ter automaticamente direito ao curso 4, que é de macroeconomia. Então é uma promoção também que a gente fez. E todos os cursos, além disso, tem uma data em que você adquire ele pela metade do preço. Tá? Então, se você comprar até uma certa data, está no link do site, né? Não sei todas as datas de cabeça, mas então no link do site você compra o curso pela metade do preço, tá? Que é uma promoção que a gente está fazendo para a gente poder distribuir, dar esse conhecimento de análise econômica, que hoje em dia eu vejo cada vez crescendo mais a análise econômica. Daqui a pouco a gente vai falar. E isso é coisa que você falou muito importante, né? Em 30 minutos não dá para falar de recuperação judicial e análise econômica, e nem 1 hora e meia, que vai ser mais ou menos o tempo estimado da aula. Tem que fazer um curso do ano inteiro, né, para fazer. A gente vai tentar resumir os pontos principais e vai tentar trazer. Então, assim, isso aqui é só o começo, ainda do começo, né? Porque o começo mesmo vai ser no curso de recuperação judicial. Tá? Rodrigo, gostaria muito de agradecer a sua presença. Já também agradeço a sua presença no curso, né? Acho que vai ser fantástica a aula. Conheço o Rodrigo há muito tempo já. Vai ser fantástico tudo. O Rodrigo é uma pessoa que eu aqui muito mais aprendi do que qualquer outra coisa. Tá? Rodrigo, muito obrigado Eu que pela agradeço. sua participação. Então, até todo mundo, até o curso. Eu vou só encerrar aqui, como é que eu não sei. Agora eu não sei como é que. Você sabe como é que encerra aqui? Vou apertar aqui. Isso aí.